Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos atraídos por Deus por causa de Jesus. Atraídos significa que Deus, Ele exerce sobre nós um fascínio. Ou seja, nós somos, primeiro, fascinados por Deus. Porque quando Deus nos cria, de fato, Ele imprime em nós as suas digitais, ou seja, nós pertencemos a Ele. Fora de Deus, nós somos incompletos. Com Deus, nós ganhamos completude e mais, ganhamos sentido para continuar a nossa caminhada. Hoje, de maneira especial, nós queremos nos deter na segunda leitura que nós ouvimos. Nós já sabemos que Jesus nos envia, nós já sabemos que Jesus quer que nós só confiemos nele, não confiemos nas nossas palavras, não confiemos nem mesmo no nosso poder, somente no poder dele. Porque ele diz, não levem nada, apenas o cajado. E o cajado aqui, nós temos que nos recordar que ele representa a presença do poder de Deus no discípulo. Quando nós olhamos a história de Moisés em Êxodo, nós vemos que todos os milagres que Moisés e Arão fazem, eles fazem com o cajado que Deus havia presenteado Moisés. Mas por que eu digo que a segunda leitura ela é importante para nós? Porque ela nos diz de onde surge a nossa vocação. Deus, Ele nos chama antes mesmo de nós nascermos. Como vai dizer hoje a leitura? Em Cristo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Olha o alcance desta palavra, meus irmãos e minhas irmãs. Antes da fundação do mundo, ou seja, desde toda a eternidade, nós estávamos presentes no pensamento de Deus. Percebem que ninguém vem a esse mundo por acaso, ninguém criou, ninguém é criado ou ninguém estabelece comunicação nesse mundo de uma maneira desorientada. E aí a gente começa a responder aquela pergunta que movimentou toda a filosofia: de onde viemos e para onde vamos? De onde viemos? De Deus. Saímos dele. Antes de toda a criação, Ele pensou em nós. Enquanto Ele estava moldando Adão lá no seio da terra e insuflou sobre ele o hálito de vida, Deus olhava para Adão e já pensava em Cristo. Em Cristo, Deus nos escolheu. Imagina, escolher significa o quê? Que tinha outras possibilidades. Basta a gente pensar no nível físico. Um homem, na verdade, quando ele está com sua mulher, mais de bilhão ou milhões, não sei, de espermatozoides, o homem prepara para que seja lá no útero da mulher fecundado. Você imagina, de milhões você nasceu. Já pensou? Então imagina, na primeira luta da vida, nós não vencemos sozinhos, porque Deus nos escolheu. Não foi o espermatozoide o mais esperto, o que dava a rabanada mais rápida, que chegou. Não, Deus escolheu eu e você, para que nós viéssemos a esse mundo e realizássemos tudo aquilo que Ele quer que nós realizemos. E Deus quer que nós realizemos a sua vontade, porque Ele nos
predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Cristo. Olha, antes da gente existir, Deus já disse: eu quero que você seja meu filho adotivo. E nós somos adotados por Deus quando? Quando nós somos adotados por Deus como filhos? Quando? No batismo, isso aí. Você que está em casa, comenta aí no comentário da missa. Olha, o batismo. Foi lá que nós somos adotados como filhos, porque Deus já queria isso antes de nossos pais e das nossas mães. Vejam como o ser humano, ele é querido. Aí nós entendemos por que o demônio tem tanta inveja de nós. Imaginem, ele tem inveja de nós porque Deus pensa em nós, porque Deus nos amou antes da gente existir. Ele já olhava para nós e sentia no seu coração aquele impacto de amor e disse: eu quero você nesse mundo. E aí, quando a gente começa a pensar a nossa vida através da fé e através desse canto espiritual que São Paulo faz aos Efésios, nós entendemos o porquê Jesus veio a esse mundo. Ele veio a esse mundo libertar todos aqueles que o Pai, desde toda a eternidade, já havia destinado a sermos bons. Só que o que acontece? Nós preferimos o mal. E se a gente prefere o mal, Deus dá o seu último grito de amor quando permite que seu filho seja crucificado numa cruz no nosso lugar. Os teólogos costumam dizer que a cruz é a maior prova de amor que Deus tinha para a humanidade. E nós muitas vezes não entendemos esta prova de amor porque a gente não consegue enxergar em Deus aquilo que Ele é. Muitas vezes nós interpretamos Deus como Pai, mas como Pai castigador, como Pai que a gente coloca a imagem do nosso Pai, a gente reproduz a imagem do nosso Pai em Deus, e tem que ser diferente. O nosso Pai tem que ser uma reprodução de Deus que está no céu. Por isso que quando Jesus, conversando com os discípulos, ele diz: não chameis ninguém nesse mundo de Pai. Ou seja, não espere de ninguém, nem dos seus progenitores, o amor que eu tenho para com vocês. Não é à toa que em Isaías o profeta pergunta: a mãe será capaz de esquecer o filho que gerou? E ele mesmo responde: se existir acaso tal mulher, Deus se lembrará de nós em seu amor. Deus está dizendo: antes dos nossos pais nos conceberem, antes da gente se sentir deslocado, desorientado, eu preciso pensar: por que Deus me mandou para esse mundo? Por que Deus me quis aqui, nesse tempo, nessa história, nesse momento? Porque nós temos alguma coisa para fazer nesse mundo. Temos uma missão. Qual missão que é? A minha eu sei. A minha missão eu já descobri. E a sua missão qual que é? Talvez você não tenha descoberto. Talvez você ainda não tenha achado e não tenha se relacionado com Deus, o seu bem-amado, para descobrir e perguntar aos pés do ouvido dele: Senhor, por que me queres aqui? Porque muita gente acha: eu vim para esse mundo para sofrer, eu vim para esse mundo para poder ter uma vida difícil, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo. Mas a nossa vida, quem escolhe somos nós. Se você escolher ficar bem nesse mundo, você fica bem. Mas aí você tem que abrir mão de um monte de coisas. Abrir mão da sua própria vontade, abrir mão dos seus próprios interesses e colocar a vontade de Deus acima de tudo. Porque se você e eu, irmão e irmã, seguirmos as margens do mandamento de Deus,
Porque o mandamento de Deus não é uma obrigação, mas é uma margem que nos ajuda a chegar no oceano da misericórdia dele. Essa margem nos permite viver uma vida tranquila. E viver vida tranquila não significa estar sem problema. Não significa não enfrentar dificuldades financeiras, dificuldades físicas, dificuldades psicológicas, mas significa ter em nossa mente a seguinte informação: ainda que ninguém me ame, Deus me ama. Ainda que ninguém me aceite, Deus me aceita. Ainda que ninguém olhe para mim, Deus sempre olha por mim. Aí você começa a viver uma vida mais livre, porque você não espera a aprovação de ninguém. Eu não estou esperando a aprovação de ninguém nesse mundo. Aprovação que eu digo, eu não preciso de palmas. Como eu não preciso de palmas, eu também não me sinto tão mal com as críticas. Se a crítica for construtiva, eu pego ela, guardo no bolso e no coração e tento melhorar. Mas se ela for destrutiva, eu desconsidero. Crítica, você já reparou? Nós humanos, nós somos difíceis demais. Eu acho que Deus tem muita paciência com a gente. Pelo menos comigo, eu posso falar de carteirinha. Nós somos pessoas que gostamos demais do mal e esquecemos do bem. Vou dar um exemplo para você. Se eu chego perto de alguém e digo assim: fulano, bertano, cicrano, você é ótimo naquilo que faz. A pessoa, numa falsa modéstia, ela vai dizer: que nada, não sou eu não. Isso aí é graça de Deus, é dom de Deus. Aí começa, a colocar um monte de coisinha e não aceita o elogio. Agora, se eu falar assim: fulano de tal, hoje você está feio, hein? É na hora. Ela pega aquilo ali, guarda no coração e vai remoendo igual vaca. Todo dia lembra daquela palavra. Na hora que me vê, lembra. Falou que eu estava feio. Mas na hora que eu elogiei, ela não guardou. Você interessa? Eu não guardo nenhum tipo de elogio e nenhum tipo de crítica. Não guardo. Porque o elogio eu sempre reporto a Deus. Porque ao ver as boas obras que nós fazemos, vamos glorificar a Deus que está no céu. E as críticas destrutivas eu sempre jogo no oceano da misericórdia de Deus. Então nada atinge. Você pode chamar de bom, de ruim, não me interessa. Interessa se eu estou caminhando de acordo com o mandamento de Deus. Por isso que quando a gente vive o mandamento, a gente fica livre, a gente não fica escravo de opinião de ninguém. E é isso que Jesus nos disse: meus irmãos, é necessário nós nos abrirmos a toda sabedoria e prudência que a graça de Deus nos dá. Sabedoria, o que significa isso? Não é ter informações na cabeça. Tem gente que acha que ser sábio é ter informações, dar conta de tudo. Não. Às vezes uma pessoa simples, que não teve estudo, nem tem televisão, nem internet, é muito mais sábia do que eu. Quantas vezes, visitando pessoas que não tiveram oportunidades na vida, ensinaram o evangelho de maneira nua e crua. De uma maneira tranquila. Você vai, por exemplo, no norte, onde as pessoas sofrem bastante, Você chega lá na casa da dona, ela tem 15 filhos, perdeu 9 de fome. Você olha para ela assim, os meninos estão tudo enterrado ali no terreiro, você olha para ela assim e fala assim: a senhora com tantos filhos, a senhora, como é que só está? Estou ótima, Deus está junto comigo. E quando vai um programa de televisão lá, não sei se já repararam, eles chucham a câmera dentro da cara da pessoa para ver se ela solta uma lágrima. E a danadinha não solta. Por quê? Confiança em Deus. Você pergunta: uai, mas de onde você tira tanta força para poder enterrar tantos filhos? É meu filho, você não esqueça que eu enterrei esse aí, mas tem um monte aqui para mim cuidar. Olha como é que uma pessoa dessa tem sabedoria.
Ela não fica ligada ao mal, ela está sempre ligada ao bem. É interessante que, se você parar para ouvir as pessoas que estão nas ruas, você vai descobrir que há uma riqueza enorme nesse povo. Porque são pessoas que vivem o dia. Não vive nem do amanhã, nem do ontem, mas vive o dia. Porque para eles o que vale é o que eles vão conseguir realizar naquele dia. Se eu vou conseguir vender os meus biscoitos, se eu vou conseguir vender as minhas balas, se eu vou conseguir vender minhas paçocas. A gente está vendo muita gente, não é? Principalmente aqui em Doce Velho é mais difícil. Talvez nas cidades maiores que nos acompanham, vocês sabem disso. Tem tantas pessoas na rua vendendo, fazendo malabarismo no sinal para receber um dinheirinho. Tem gente que fica criticando. Melhor estar ali do que estar fazendo coisa errada. Está ali, vendendo sua balinha, vendendo. Passou, eu não quero comprar, mas deixa uma moedinha, qualquer coisa para que ela está ali, fica ali o dia inteiro de pé. Não, a gente para criticar, a gente tem boca, mas para ajudar, não. Mas o que ela vai fazer com esse dinheiro? O que me interessa? Que 3 crianças ali, só pode dar comida para eles, porque não tem jeito, né? Mas vejam, Deus ele nos escolhe para que a gente possa, dentro de nós, entrarmos no movimento de Cristo. Porque a leitura usa uma palavra excepcional. Ela diz assim: Deus leva o conhecimento de sua vontade para que todas as coisas sejam recapituladas em Cristo. O que significa isso? Recapitular. A palavra capta vem de cabeça. Quando você fala, você vai decapitar alguém, você vai arrancar a cabeça da pessoa, não é? Decapitar. Recapitular significa colocar de novo a cabeça de Cristo. Porque nós perdemos. A nossa sociedade hoje obedece um monte de cabeça, mas a cabeça de Cristo a gente não quer obedecer. Quantos de nós aqui obedecemos a TV, obedecemos os jornais, obedecemos as opiniões dos outros, um monte de gente vai só obedecendo os outros, mas a Jesus Cristo mesmo a gente não obedece. A gente obedece tudo. Por exemplo, todo mundo usa máscara. É importante para defender do vírus. Ótimo. Isso vai causar, se você não usar máscara, pode ser que você seja contaminado e aí o bicho pega, você vai para o hospital, é entubado, morre por lá, vem num caixão lacrado e tibum no sepulcro. Ok, algo físico. Por que a gente também não interpreta a graça de Deus como uma máscara que nos protege do pecado? A gente sempre está atrás do pecado. Sempre. E a gente tem a audácia de dizer o seguinte: engraçado, né? Tudo que é bom é pecado. É verdade. Tudo que é bom é pecado. O que é bom na hora errada. Pensa para você ver. Um exemplo. O sexo é ótimo. Maravilhoso. Nossa, que delícia. Mas, na hora errada, ele pode trazer problemas. Uma gravidez indesejada, pode trazer uma doença, pode trazer a confusão da cabeça das pessoas, fica emocionada com o que fazem, mas esquece que você não está casando só para fazer, está casando com a pessoa para ser, e aí confunde tudo, e aí você casa só para fazer, na hora que é chamado a ser não dá conta. Aí tem que separar, largar a pessoa, porque eu não conhecia fulano. Conhecia. Você conhecia todo o corpo dele, mas não conhecia o espírito, que é mais importante. Então, na hora errada, isso é problemático. Um namoro que tem, e isso vai confundir a cabeça dos 2 namorados, dos noivos. Aí depois não dá para sustentar. Porque só aprendeu a fazer, não aprendeu a ser. Percebem? Quando nós permitimos que todas as coisas sejam recapituladas em Cristo, ou seja, tornem de novo a ter a cabeça de Jesus, a gente consegue melhorar a sociedade.
Você imagina, Jesus fala, meus irmãos, é necessário a gente dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestir quem está nu. Aí hoje, se você fala isso, você é comunista. Ai, comunista. Ninguém sabe o que é comunismo. Nós nunca vimos um comunismo no mundo. Nunca existiu. Comunismo no mundo, se a gente pode ver, são as primeiras comunidades, que nem elas foram tão perfeitas assim. Nunca existiu comunismo. Esse fantasma do comunismo que muita gente fala, essa bobajada aí, é porque não conhece de história. Porque se a gente recapitular todas as coisas em Cristo, aí assim, nós vamos ter o comunismo no sentido bom dessa palavra. Ou seja, não haverão mais necessitados em nosso meio, não haverão mais desigualdades sociais em nosso meio, não haverão mais desigualdades de oportunidade no nosso meio. E isso não é política partidária, isso é evangelho. É interessante como nós, seres humanos, estamos deixando as pessoas decapitar a gente, arrancar a cabeça que nós temos, que é Jesus, e colocar uma cabeça vazia. Sinceramente, tem cabeças vazias aí nos governando. Muitas. E é difícil a gente falar qualquer coisa, porque se você falar qualquer coisa, você é isso, ou é aquilo, você é como você é de esquerda, de direita, o povo não sabe nem aonde colocar a chave na fechadura, não sabe nem o que é direita e esquerda, e fica batendo beiço aí. Olha, quando a gente, de fato, colocar Jesus no lugar dele, que é o centro da nossa vida, o centro das nossas decisões, o centro dos nossos desejos, o centro dos nossos sonhos, todas as outras coisas, elas vão se consertando de maneira altiva e natural. Mas quando a gente tira Jesus do cenário, vira bagunça. É incrível. E teria muitas coisas para dizer. A palavra de Deus, essa liturgia desse domingo, ela é muito rica. Então eu poderia ficar falando com vocês aqui, meditando com vocês até 3 horas da manhã. Mas não dá, senão vocês vão dormir no banco. E amanhã é segunda-feira. Mas lembra dessa palavra. Primeiro, você foi escolhido antes da criação do mundo para estar aqui. Então você não está aqui de bobeira. Você está aqui porque alguém te quis aqui. Depois, você foi adotado como filho de Deus no seu batismo. Precisa ser e se transformar cada dia mais em filho. É necessário você ter sabedoria e prudência para vivenciar todas as coisas nesse mundo, para que, de novo, nós sejamos recapitulados em Cristo. Coloquemos Jesus no lugar dele e deixemos com que o Cristo, a vontade dele, governe esse mundo, para que a gente alcance aquilo que é necessário para a nossa vida e para a nossa salvação. Tendo dito isso, a gente espera que Deus olhe por mim, por vocês, por nós todos, para que saibamos, de fato, o que é servir a Deus de todo o coração.